Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, introduzir a parte infracional do Estatuto da Criança e Adolescente. Como visto, adolescentes, eles não cometem crime, porque eles são inimputáveis. O que eles cometem, os fatos que eles cometem análogo aos crimes, são chamados tecnicamente de atos infracionais. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguns slides sobre os atos infracionais. Tudo bem? O conceito de ato infracional está no Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, nós não precisamos de um código penal para os adolescentes, nem nada disso. E nem há atos infracionais descritos no Estatuto da Criança e Adolescente, tudo bem? Tudo que for crime para um adulto ou contravenção penal, no caso da lei de contravenções penais, é um ato infracional para adolescente, se ele cometer, tudo bem? Só que os adolescentes são responsabilizados com base nesse estatuto. A eles são aplicadas as medidas socioeducativas. Enquanto os adultos cometem crime e recebem pena, os adolescentes cometem ato infracional e recebem medidas socioeducativas. Tudo bem? Na prática, algumas medidas socioeducativas são tão severas e graves como a pena de prisão. E nós vamos ver. Eu estou falando, nesse caso, da medida socioeducativa de internação. E a gente vai falar sobre ela especificamente em seguida. Diz a lei que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nela, no Estatuto. Esse artigo 104 do Estatuto está repetindo o artigo 228 da Constituição, que fala que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Então, veja, caso você seja de opinião favorável à redução da maioridade penal, a maioridade deveria ser feita pela via de PEC, de proposta de emenda à Constituição, porque essa garantia individual de inimputabilidade aos menores de 18 anos está prevista na Constituição Federal, no artigo 228. Então, é a Constituição que é preciso ser mudada para alterar a maioridade penal, e não apenas o Estatuto. Tudo bem? O artigo 104, parágrafo único, diz ainda que a gente considera a idade do adolescente na data do fato. Então, tudo que os adolescentes cometerem até os 17 anos, 11 meses e 29 dias é ato infracional. Se cometerem no dia do aniversário de 18 anos, já é punido no Código Penal a partir da meia-noite, tudo bem? Então, a gente considera a idade do adolescente na data do fato, ainda que o processo e a sentença dele venham a ser proferidas quando ele já tenha atingido a maioridade. Nesse caso, ele será punido cumprindo uma medida socioeducativa do Estatuto da Criança e Adolescente. E ele pode cumprir essa medida até os 21 anos, tudo bem? Então, é possível que haja pessoas de 18, 19, 20 anos internadas cumprindo medida socioeducativa, mas por fatos que praticaram ainda na minoridade. Tranquilo? O ato infracional praticado por uma criança não está sujeito às medidas socioeducativas, mas às medidas de proteção do artigo 101 do Estatuto da Criança. Logo, criança não é internada. Criança é o sujeito de até 12 anos incompletos. De acordo com o Estatuto, artigo 2º, completou 12 anos, já é adolescente, e aí pode sofrer a medida socioeducativa. Mas a criança de até 11 anos, 11 meses e 29 dias que cometer um ato infracional, ela vai receber uma medida de proteção, como as que estão elencadas no artigo 101, como encaminhamento aos pais ou responsável, com termo de responsabilidade. Então, pega a criança e dá para o pai, fala aqui o seu filho, cuida dele. Essa é uma medida de proteção. Aqui, como o caso de crianças abandonadas que fogem de casa, né? Obviamente, essa entrega é acompanhada de um estudo e acompanhamento pelo Conselho Tutelar para ver as razões pelas quais essa criança está fugindo de casa. Outra medida de proteção a qual estão sujeitas as crianças e os adolescentes também, orientação, apoio e acompanhamento temporários, às vezes por psicólogo, né, um psicopedagogo.
a matrícula e frequência obrigatória a um estabelecimento oficial de ensino fundamental, está fora da escola, matricula, acompanha, né? A inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção e apoio à família, criança e adolescente, como Bolsa Família, Bolsa Escola, se a criança não estiver inscrita. A requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, seja no regime de internação ou ambulatorial, apenas medicação. Tudo isso são medidas de proteção que são aplicáveis às crianças que cometem atos infracionais e que podem ser aplicadas aos adolescentes também, porque são para a proteção deles. Outras medidas de proteção, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, como a AA, o INA, acolhimento institucional, que é o antigo abrigo, a antiga medida de abrigamento, e a inclusão de programa em acolhimento familiar, onde a criança vai para uma família cadastrada, né? Enquanto é resolvida a situação dela, e essa família acolhe. Então, a diferença do acolhimento institucional e do acolhimento familiar é essa. Não vai para uma instituição, ele vai para uma família. Tudo bem? Então, essas são as medidas protetivas que aplicamos às crianças que cometem ato infracional e que podem ser aplicadas ao adolescente também, uma vez que visam a sua proteção. Mas o adolescente que pratica ato infracional, ele pode sofrer uma medida socioeducativa. Então, olha o 112, a redação, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. E aqui é o juiz da vara da infância e juventude, a autoridade competente para aplicar essas medidas socioeducativas ao adolescente. Que pode ser desde uma advertência, a uma obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade. Esses são para os atos infracionais mais leves praticados por adolescente, como a conhecida pichação, algum crime de dano, furto, etc. As medidas mais severas são a liberdade assistida, vulgarmente chamada de LA, a internação em regime de semiliberdade, numa casa de semiliberdade, e a internação em estabelecimento educacional, que é a internação propriamente dita, como era no antigo CAGE, que tinha aqui no DF, tudo bem? Então, essas medidas só o adolescente é colocado e é o juiz que determina. E aí, além disso, o artigo 112 fala que ao adolescente pode-se aplicar qualquer uma das medidas do artigo 101, que são as de proteção, tudo bem? Que visa a proteção dele. Na hora de aplicar uma medida ao adolescente, o que você, juiz, vai levar em conta? Vai levar a capacidade do adolescente de cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. Não dá para se aplicar uma mera advertência para um ato infracional muito grave, com violência contra a pessoa. Ou, às vezes, uma obrigação de reparar o dano a um adolescente que não tenha condições financeiras para tanto. Então, tem que levar isso em consideração. O Estatuto também diz que, em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Se essa é uma pena proibida pela Constituição, até mesmo por um adulto, quiçá para um adolescente. Então, quem aplica as medidas socioeducativas é essa pessoa muito simpática, o juiz da infância e juventude. Tudo bem? Então, olha aqui um quadro sinóptico que fala aí, a criança está sujeita a medidas protetivas, o adolescente, as socioeducativas e protetivas também. As protetivas são aplicadas, via de regra, pelo conselho tutelar, a não ser as de acolhimento institucional ou em família acolhedora, né? Já as socioeducativas são todas aplicadas pelo juiz. A criança não está sujeita à ação socioeducativa, na qual o Ministério Público oferece uma acusação contra ela, que é chamada representação. Para os adultos, essa acusação do Ministério Público é chamada denúncia, a peça inicial do promotor. Aqui, na área da infância e juventude, essa petição inicial é chamada de representação. O adolescente já está sujeito à ação socioeducativa. Para a criança, se ela não cumprir a medida de proteção dela, ela não está sujeita à restrição da sua liberdade, tudo bem? Mas o adolescente, se descumprir injustificadamente a medida imposta, ele pode sofrer até uma internação, chamada internação-sanção, que pode durar até 3 meses, tudo bem?
Diz o Estatuto da Criança e Adolescente também que nenhum adolescente será privado da sua liberdade, senão quando ele estiver em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada do juiz competente, houver um mandado. Para os adultos, é expedido um mandado de prisão. Para o adolescente, é expedido um mandado de busca e apreensão. O adulto, ele também só pode ser preso nessas duas hipóteses. Essa norma do Estatuto da Criança repete os mesmos direitos que um adulto tem, de só ser preso em flagrante delito, aqui para o adolescente é flagrante de ato infracional, ou por ordem do juiz. Tá certo? Aqui não tem nenhum direito, benesse ou privilégio aos adolescentes que já não tenha para os adultos, tudo bem? O adolescente também tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. O adolescente que comete um ato infracional, ele é apreendido, ao passo que o adulto é preso, devendo ser informado sobre os seus direitos. É a mesma coisa, a mesma norma que existe para os adultos, existe para os adolescentes. Tudo bem? A apreensão de adolescente, ela é comunicada sem demora ao juiz, à família desse adolescente ou uma pessoa que ele indicar. Olha lá, o telefone é comunicado essa apreensão. É a mesma coisa para o adulto, o mesmo direito que o adulto tem de ter a sua prisão comunicada à sua família, alguém que ele indicar, e ao juiz. E é levado lá no núcleo, na audiência de custódia, no núcleo de audiência de custódia para ser ouvido. Então, aqui, o adolescente não tem nenhum direito a mais, senão igual ao dos adultos. Tudo bem? Outro direito desse adolescente é que, se ele já for civilmente identificado, não vai ser submetido à identificação compulsória, a não ser que haja uma dúvida fundamentada sobre a sua idade. Às vezes ele tem compleição física de parecer maior de idade, então, em caso de dúvida, pode fazer o vulgo tocar piano. Fora isso, não. Esse direito é o mesmo garantido aos adultos. Tudo bem? E as medidas socioeducativas, falamos quais são, e vamos nos concentrar na medida mais extrema, que é a medida de internação, como diz aí, a internação no estabelecimento educacional. Essa internação, ela tem que durar o mínimo possível, apenas o necessário para repreender o ato. Ela é excepcional, o juiz só decreta a internação se não houver outra medida suficiente para fazer face à gravidade do ato infracional, e tem que respeitar a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Um adolescente não pode ser internado junto com um adulto preso, tudo bem? Porque ele é uma pessoa que está nessa condição ainda de desenvolvimento. É possível a realização de algumas atividades externas, tudo bem? A critério da equipe técnica, a não ser que o juiz diga que não. E a internação não tem um prazo determinado, como tem a prisão. Quando o adulto é preso e vai cumprir uma pena, ele já sabe de antemão quantos anos, meses ele vai cumprir, por exemplo, 5 anos e 6 meses. O adolescente não, ele simplesmente estará internado. E essa internação tem uma duração máxima de 3 anos. O único direito que o adolescente tem é, a cada 6 meses, ser avaliado se ele pode voltar à liberdade. Mas, de antemão, ele não sabe se vai ficar 6 meses, 1 ano e meio ou os 3 anos. Tudo bem? Tudo isso está aí no artigo 121 do Estatuto. Atingido o limite de 3 anos, é o prazo máximo que um adolescente fica internado, ele é liberado. Liberado para semi-liberdade ou para liberdade assistida. Não, às vezes, simplesmente liberado. Tudo bem? Essa é uma das críticas ao Estatuto da Criança, que o máximo que o adolescente ficaria internado são 3 anos. Ou então, se ele completar 21 anos, o que acontecer primeiro, ele tem que ser liberado. Então, é possível que haja adultos, pessoas de 18, 19, 20, cumprindo a internação. Mas aos 21, a liberação é compulsória. Há propostas de emenda à Constituição para aumentar esse prazo de internação, por exemplo, para 8 anos, alguma coisa do tipo. Então, a internação do adolescente, ela pode ser de 3 formas. Provisória, que equivale à nossa prisão preventiva. Assim que ele foi flagrado, às vezes o ato infracional é tão grave que o adolescente não pode ficar solto. E o juiz fala assim, interna por até 45 dias, enquanto espera o processo dele se desenvolver, ouvir as testemunhas e ter uma sentença.
Quando vier essa sentença, o juiz pode determinar a internação dele, que pode durar até 3 anos, ou uma outra medida socioeducativa, como a semi-liberdade, a liberdade assistida, ou qualquer outra que ele achar mais apropriada. Então, a gente tem a internação provisória, que é antes da sentença, enquanto corre o processo dele, porque às vezes esse adolescente cometeu um ato tão grave que não pode ficar solto. A internação decorrente de sentença, como se fosse a sentença dele, e a internação sanção. A internação sanção é no caso desse adolescente não cumprir outra medida socioeducativa, por exemplo, a semi-liberdade. Imagine que ele fique se evadindo da casa de semi-liberdade ou da liberdade assistida. Se ele não cumprir, ele está sujeito a uma internação que pode durar até 3 meses. Esse tipo de internação é chamada internação sanção, que é pelo descumprimento de uma medida socioeducativa anteriormente imposta. Tudo bem? A internação provisória, então, está no artigo 108, que é aquela durante o processo, antes da sentença, que dura por até 45 dias. A internação sanção, que é porque ele descumpriu uma medida anterior, dura até 3 meses, está no artigo 122. E a internação decorrente de sentença, que não tem um prazo determinado, podendo durar por até 3 anos. Eu agradeço muito a sua atenção, parabenizo aqui por ter me ouvido por esse tempo, pelo seu aprendizado, e queria encerrar essa aula com uma frase de Pitágoras. Sim, aquele do teorema da matemática, do teorema de Pitágoras. Educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos, né? Então, a educação, o amor que a gente dedica a esses indivíduozinhos aqui, ó, eles também são determinantes para a conduta do adulto que ele será depois e, oxalá, não precisaremos punir. Eu agradeço a vocês, desejo uma boa prova e obrigada aí pela atenção.